Muito bom dia. Eu tenho que vos dizer que, primeiro, eu sou e serei sempre professor, portanto, gostava de me sentir em casa e sinto-me em casa. Até durante muitos anos tenho participado aqui com a Ciência Viva, numa área que me é querida. Tenho alguns dias, digamos assim, de experiência nesta área, e hoje trago-vos aqui não sei se é novidade para muita gente, mas gostava-vos de apresentar uma iniciativa muito recente que tem a ver com todos nós e tem a ver, essencialmente, com a forma como nós perspectivamos como professores os nossos alunos, as suas vocações e eventualmente, integrá-los numa sociedade de conhecimento, que eu espero, sinceramente, que com a Agência Espacial Portuguesa seja esse um dos grandes desígnios. Eu tentei hoje, e eu venho aqui substituir a nossa Presidente Chiara Manfletti, já lhe chamaram Clara. Não é fácil substituir a Chiara porque é uma pessoa excepcional, no seu conhecimento, é excepcional a forma como transmite esse conhecimento, mas essencialmente é conhecedora numa perspectiva internacional, de tudo o que se passa neste domínio. Nesse sentido, substituí-la é sempre um desafio. Vou tentar agarrar aqui algumas ideias e ter uma conversa informal com vocês. Espero que seja também atrativa e estarei disposto depois de vos apresentar aqui algumas perspectivas da Agência Espacial Portuguesa, uma sessão de perguntas, respostas, e eventualmente terão muitas, até porque é um desafio. Eu tenho muitas, é um desafio para nós que aceitamos este desafio extremamente complexo. Vou já colocar aqui quais são os objetivos e aquilo que nos move. Pronto, eu apresento eu estive aqui há um ano, sensivelmente, na 5ª conferência, mas num rol, num papel completamente diferente. Estava muito ligado à indústria, sempre estive ligado à indústria. Tive também, o meu percurso foi muito ligado ao ensino, vários graus de ensino, e hoje tenho aqui um papel mais institucional. E este papel, como eu disse, este papel institucional é um papel que é um papel societário, quer dizer, de alguma forma, diz respeito, em particular, não só aos atores desta área, mas esperemos que esta iniciativa de criar uma agência em Portugal, que é uma coisa, posso dizer que foi criada em março, né, deste ano, é algo que pretende ser inclusivo. Eu vou, como vocês a trabalhar com isto. Isto eu tenho que apontar para onde? Não há nenhum? Pronto, a primeira coisa que eu gostava de dizer é que eu não sei se têm esta sensação que Portugal é um país que às vezes nós ficamos a pensar que há aqui uma carência de estratégia em algumas áreas. Eu atrevo-me a dizer que mais ou menos todos somos da mesma idade, não é? Se calhar estamos aí na média dos 40, 50. E nós lembramos, eventualmente, que há 20 anos atrás, Portugal, desde há 20 anos atrás, Portugal sofreu uma revolução muito grande, em termos tecnológicos, em termos sociais. Mas o que é estranho nesta revolução é que nunca foi propositadamente acompanhada de qualquer estratégia. Por exemplo, nós sentimos que em Portugal não existe, ou nunca existiu deliberadamente, uma estratégia, não só para os transportes, não só para o próprio setor tecnológico, e nós somos confrontados hoje com uma certa revolução silenciosa que aconteceu em Portugal, tendo essencialmente como âncora a revolução científica. E há 20 anos, desde há 20 anos para cá, aconteceram muitas coisas. O nosso país mudou. O nosso país tornou-se um país atrativo. Mas, estranhamente, dá-nos uma certa sensação que isto nunca foi planeado. Não é? Havia aquele general romano que dizia que esta parte do globo, em particular aqui a Península, tem lá uns indivíduos, uns lusitanos, que não se governam nem que nunca se deixam governar. O que é certo é que nós estamos aqui, se calhar, por uma literacia científica que teve como responsável os professores, não é? Nestes 20 anos, mas não só.
Houve uma iniciativa há 20 anos atrás de constituir, mais de 20 anos, corrijam-me, um pensamento sobre a ciência. Esse pensamento, eu digo muito sempre isto porque nós devemos honrar os nossos valores e principalmente as pessoas que os defenderam. E com a criação da Fundação para a Ciência e Tecnologia, deu-se um bocado de estratégia a estas coisas todas soltas, onde muitas unidades de investigação por este país fora foram de alguma forma agregadas. E hoje, se calhar nesta área, e quando digo esta área não é especificamente na área do espaço, mas na área científica, a Fundação para a Ciência e Tecnologia teve um papel impressionante no nosso país. Moldou, transformou e foi o responsável por transformar, digamos assim, esta matriz que nós tínhamos dispersa de competências. Hoje nós temos no país várias unidades de investigação de ciência. Temos, diria, um ensino de qualidade. Temos vários níveis de ensino. Temos um ensino inclusivo. E estes são os ingredientes para se pensar agora, com alguma maturidade, numa coisa diferente. Ou seja, pensar Portugal como uma estratégia. Mas uma estratégia global. E isso é aquilo que eu vos quero dizer hoje, aqui, relativamente a um setor que muito de nós, e vocês são uma exceção, até porque foram chamados a esta causa, mas uma boa parte da sociedade está excluída, usa, mas sem saber que existe. Portanto, eu quero-vos hoje dar uma noção de como Portugal se está a posicionar para ser um ator ativo, digamos assim, nesta área das tecnologias espaciais. Em 2018 foi definida uma estratégia, a Estratégia 2030, Portugal Space 2030, que é essencialmente uma estratégia de crescimento e inovação tecnológica. E esta estratégia tinha a ver com, eventualmente, uma perspectiva de que Portugal podia se desenvolver através deste pilar. Então foi aprovado, por ministros, esta estratégia Portugal 2030, que é uma estratégia, naquele ponteiro, que tem um objetivo estratégico, como o título indica, de uma década, 2030. E nós temos como objetivo, em 10 anos, transformar um bocadinho o tecido. Eu vou tirar aqui o Pax, não quero ser, não consigo ver aqui. Pois. Como eu estava a dizer, este objetivo estratégico para a década, essencialmente, tem como pilar promover a ciência, espreitar as novas oportunidades e criar uma dinâmica em Portugal que muito dificilmente se conseguiria se não tivesse este chapéu, digamos assim, institucional. Então, daí a necessidade de criar, primeiro, uma estratégia devidamente enquadrada institucionalmente e devidamente enquadrada em termos de financiamento. Muitas vezes nós podemos ter estratégias, se não tivermos financiamento para implementar, enfim, não é consequente. E assenta essencialmente, esta é a parte chata que eu vos quero dizer, a parte mais dinâmica, virada aqui um bocadinho, mas gostava-vos que ficassem com esta ideia. A primeira, explorar ou estimular a exploração de dados espaciais. Isto tem a ver essencialmente com os novos mercados e uma nova perspectiva de utilização das tecnologias do espaço. Que nós, muitas vezes, como eu disse, eu afirmo, muitas vezes utilizamos e não sabemos que estamos a utilizar. Depois, e importante, e é aqui eventualmente que se vê a forma destas coisas, é a nível dos equipamentos. Portugal está comprometido, nesta área do espaço, a criar a sua própria constelação de satélites. Eu já vos vou dizer como é que isto, digamos assim, está a ser desenhado. Portanto, estruturalmente, e é importante nesta área termos o upstream e downstream, ou seja, toda a cadeia de valor,
mas está sempre alicerçada, não só, enfim, tipicamente no software, mas nas infraestruturas que iremos criar ou iremos potenciar durante esta década. Um tema muito querido, é um tema eventualmente que todos já ouviram falar, a questão do lançamento também de satélites, neste caso mini, micro, nanosatélites. Toda a gente ouviu dizer, eu já ouvi falar, com certeza, nas notícias, há uma iniciativa de uma oportunidade, digamos assim. Eu friso mesmo, uma oportunidade. Que está a decorrer, em particular hoje está a decorrer uma reunião importante no sentido de tomar uma decisão. De criar um porto espacial em Portugal, em particular nos Açores. Isso é algo estruturante. A nível de infraestruturas é algo que colocará Portugal, eu já vou dizer um bocadinho mais sobre isto, definitivamente no mapa das nações espaciais. Depois, alargar as competências que já temos. Quer dizer, nós não podemos estar sempre numa estratégia e começar do zero. Vamos aproveitar aquilo que já temos e tentar fazer com que isto seja enquadrado nesta nova ambição e nesta nova estratégia. Depois, há aqui o terceiro ponto, que é um ponto que, obviamente, diz respeito a este fórum, que é a investigação científica e inovação, e eu comecei exatamente a minha intervenção por aí, aproveitar toda a excelência que temos nas nossas instituições de investigação e também na divulgação científica da educação, que é aquilo que se faz aqui, não é? Porque todos vocês, todos nós, somos agentes de divulgação. E somos nós, vocês em particular que estão no ativo e conduzem os vossos alunos, que vão fomentar, digamos assim, a massa crítica daquilo que vai ser necessário ter já e daqui a 10 anos ainda muito mais. Não é? E estes programas todos associados à divulgação científica, em particular aqui a Ciência Viva, posso-vos dizer com alguma vaidade, porque tenho participado ao longo destes anos todos, é um elemento transformador brutal. Eu tenho 54 anos, não parece, mas enfim, tenho 54 anos, e neste momento eu tenho colegas que foram meus alunos, não é? E estão aí lançados na vida. E porquê? Porque a divulgação científica e ações continuadas como esta, nomeadamente os programas práticos, que é isto que é importante, de robótica, o CANSAT, o famoso CANSAT, eu posso vos dizer que isso já motivou, já modelou muita gente, muitas vocações. E hoje temos pessoal de excelência que nem sabia que isto existia. E foram vocês que deram esta oportunidade. Vou-vos falar um bocadinho da Portugal Space. Eu falei-vos da estratégia. A estratégia é o 2030, mas é preciso um instrumento para implementar essa estratégia. Vamos lá ver, nós não podemos ter uma estratégia simplesmente como um conjunto de outlines e não ter uma entidade responsável para executar. E havia aqui uma necessidade. Havia uma necessidade de olhar para isto de uma forma séria, quase reivindicativa durante estes anos. Então decidiu-se criar a Agência Espacial Portuguesa. Eu, a brincar, digo que a Nigéria, o Botsuana, Angola, sem desprezo nenhum, já o criaram há muito tempo. Não é? Claro que não vão criar com a estrutura e com a força e, essencialmente, com o networking que nós estamos a fazer. Eu vou explicar um bocadinho como é que vai ser o roadmap. Então foi decidido criar um instrumento, a Agência Espacial Portuguesa, dotar a Agência Espacial Portuguesa de uma autoridade nacional para este setor, dotá-la de um orçamento, essencialmente dotá-la de massa crítica para tentar conhecer o meio onde nós estamos, para se conseguir fazerem coisas. E vamos ver que coisas é que são essas. Para isso é preciso, e em Portugal, primeiro que se crie qualquer coisa que de facto seja consequente, é preciso muitos astros estarem alinhados e muitas vontades. Conseguimos, de alguma forma, alinhar alguns astros, algumas vontades, e em particular,
a Fundação para a Ciência e Tecnologia, com o legado, e tenho que dizer isto, do professor Mariano Gago, e agora continuado com o professor Heitor, a Agência Nacional de Inovação, importante como instrumento financeiro, juntamente com a FCT, a Defesa Nacional, e podemos falar um bocadinho disto, e como é que a defesa está aqui metida. A defesa muitas vezes aparece como um parente distante, mas a defesa deve ser inclusiva. A defesa somos todos nós e tem que estar inclusiva e perspectivada, não só principalmente como mercado, mas também como indutor, digamos, das novas necessidades tecnológicas. E o Governo Regional dos Açores aparece aqui, obviamente, muito ligado a algumas iniciativas que estão a ser, digamos, canalizadas para os Açores. E a Portugal Space, este instrumento, foi criado porque havia quase como uma reivindicação de há muito tempo de um tecido industrial, portanto uma aspiração das empresas e instituições que atuavam nesta área, mas que tinham que falar com instituições dispersas. Até há muito pouco tempo, portanto, posso dizer que até março, a FCT foi sempre a entrada, a porta de entrada para as coisas do espaço. Vocês sabem que Portugal ratificou a Convenção da ESA. Portugal é membro ativo e muito ativo da Agência Espacial Europeia. Isto aconteceu essencialmente há 20 anos atrás e, a partir daí, houve uma transformação brutal enfim, das nossas indústrias, das nossas empresas, das nossas instituições. E houve a necessidade de agregar isto. E o instrumento necessário seria a Portugal Space. E é um reconhecimento do setor. É um reconhecimento porque vai ser uma alavancagem. Vamos tentar que seja, não é tentar, há uma estratégia definida para ser uma alavancagem deste setor e, de alguma forma, ser considerado um dos pilares económicos também do nosso país. É um olhar atento da oportunidade do momento. Vocês, eventualmente, são pessoas neste momento mais atentas a este setor, já com certeza se confrontaram com a palavra New Space. New Space é qualquer coisa como uma mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma é, tradicionalmente, o espaço era uma área em que só os governos entravam e em particular, não só por uma questão de licenciamentos, mas investimentos avultados que estava completamente vedado ou era às grandes empresas, através de subcontratação institucional, ou então eram os próprios laboratórios do Estado que faziam isto. As grandes plataformas, os grandes lançadores, os grandes satélites. O New Space é uma democratização da utilização do espaço. A miniaturização veio transformar a um novo paradigma. E hoje, o New Space significa, não é que o espaço seja novo, significa que os players económicos já são privados. Isto traz uma perspectiva de revolução brutal, que eu já vos vou apresentar, mas traz essencialmente muitas preocupações que têm a ver com, enfim, nós estamos aqui na Terra há muito tempo e as consequências neste momento, toda o mindset verde tem a ver com uma ação muito deliberada do homem em destruir o seu próprio ecossistema. Isto está a acontecer a nível de espaço. Não é? Portanto, exige responsabilidade. Depois é uma necessidade de qualificação do país. É aqui onde todos nós entramos. O país precisa se qualificar, os números ainda são pobres. Não há comparação possível há 20, 30 anos atrás. Mas o número ainda é bastante pobre. E depois a grande questão que se coloca aqui é o que é que fazemos com esta qualificação. Andam as nossas universidades a produzir, digamos, matéria-prima, que são os nossos alunos, para nós exportarmos essa matéria-prima. Andamos nós a investir na educação para depois não conseguirmos acolher as pessoas que saem, os alunos qualificados. Eu no outro dia estive numa reunião do Instituto Superior Técnico em que sabia, porque acompanho a atualidade, nós, dizia-me um professor de um instituto, nós somos coletores
de talentos e entregamos talentos. E a pergunta que se faz é: entregam a quem? Entregam lá fora? Portanto, a qualificação do país é importante, mas depois fomos consequentes a 30 anos de conseguir fazer com que eles fiquem cá. Isto é a constituição da massa crítica para fazer estas coisas. E vou-vos dizer alguns exemplos que eventualmente podem não ter conhecimento de como isto é crítico neste momento. E aliás, vou-vos dizer já. Eu não sei se têm esta noção. Um aluno que está no segundo ano de um curso de informática, em qualquer instituição de ensino superior, é um aluno que já tem o seu destino traçado. Ele chega ao segundo ano, já tem propostas para ir para ali e para lá. E posso-vos dizer que se calhar a ganhar 3, 4 vezes mais que o salário médio que todos nós aqui ganhamos. E não existem, e o nosso mercado não consegue dar essa resposta. E nós olhamos para isto com alguma satisfação, mas se consideramos que os alunos ficam cá. O problema é que uma boa parte dos alunos vai para fora. E depois temos o reverso da medalha. Quando nós atraímos, por exemplo, multinacionais, que é sempre muito engraçado, giro, e até nos sentimos de alguma forma orgulhosos quando, a nível político, é anunciado: a Amazon vem para cá, a Google vem para cá, e depois leva assim de rajada 1.000, 1.500 pessoas, emprega essas pessoas qualificadas. Como é evidente, essas pessoas e multinacionais conseguem pagar um nível salarial que o mercado, à partida, não paga. O que acontece? A maior parte das empresas fica sem acesso a esses recursos. Isso está a acontecer atualmente. Portanto, aquela velha história da mãe e do pai, quando dizem assim: tu vai para uma coisa segura. A informática é transversal, as aplicações informáticas são transversais. Essa é o grande problema do país. Estamos a começar a produzir pessoas para fora, ou então para multinacionais, que depois, a nível do país, torna-se impossível, praticamente impossível gerir isto. Mas depois há outra particularidade aqui. Sabem com certeza que as maiores notas neste momento já não são de medicina, não é? Alterou-se aqui o paradigma. Neste momento são de engenharia, em particular a engenharia espacial. Isto é um mito. Nós gostamos de mitos, não é? Porque é uma coisa gira. Às vezes, nós temos que olhar para isto com algum detalhe. Portugal não tem, hoje, oferta industrial para absorver tantos engenheiros aeroespaciais, tantos engenheiros físicos, tantos engenheiros eletrotécnicos. Não tem essa capacidade. Portanto, está-se a ver uma corrida, digamos, ao Beira Interior, no Instituto Superior Técnico, algumas áreas da Universidade do Minho, o Porto, começam a ver que, de facto, este é um nicho. Tentam apostar. Agora, o país tem que se preparar para que, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, as pessoas que saiam fiquem. Isto passa-se a vários níveis. E isto tem a ver com a pouca infraestruturação que o país tem a nível industrial. E nós precisamos dar este salto. Eu digo-vos isto porquê? Porque queremos criar aqui, são os grandes objetivos, queremos criar aqui exatamente um ecossistema que atraia e empregue esta franja de pessoas que temos sempre esta sensação que vão para fora. Por isso é que eu coloquei aqui uma maior atenção por parte da nova geração. A nova geração está muito mais sensível neste momento ao espaço do que as próprias pessoas da nossa geração estão. E um olhar responsável e sustentável na utilização do espaço. Isto tudo levou 20 anos. A nossa criação da Agência Espacial levou 20 anos. Não é? Eu gosto de olhar disto de uma forma positiva, porque o Alqueva demorou 40, não é? Portanto, não é. Foi metade. Qual é o objetivo da Agência Espacial Portuguesa? É este. Isto aqui penduram-se várias coisas. Fazer de Portugal uma nação espacial. Que mais valias é que nós temos? Se vocês fizerem uma retrospectiva,
eu ponho aqui foco no Atlântico porque as nossas aplicações vão estar focadas no Atlântico. É a nossa mais-valia. Mas nós, como país, de vez em quando estamos aflitos, olhamos para o Atlântico sempre como um género de uma salvação da pátria, não é? O Atlântico é a nossa fonte de matéria-prima, aquela matéria que tem que ser explorada, extraída, explorada, transformada, vendável. Mas nós nunca conseguimos fazer isto. Como eu disse, somos um país extremamente desorganizado. Nós temos neste momento, estamos a discutir a expansão da plataforma continental portuguesa, que nos torna um dos maiores países da Europa e do mundo. Aquela piada que os militares têm, quando nós tivermos a nossa extensão da plataforma marítima, Portugal continental, ou seja, a parte terrestre, vai ser onde nós teremos a necessidade de utilizar para estacionarmos os nossos barcos. Ou seja, isto de facto torna-nos um país com um potencial fantástico. E depois, no discurso político, aparece sempre Portugal e a sua localização geoestratégica. Muitas vezes, e a maior parte das vezes, nós não somos consequentes com aquilo que diz, e a parte política não é consequente com aquilo que diz. Porque se nós temos um potencial estratégico, temos que o explorar. Porque senão, olhamos sempre de uma forma poética para o mar e não conseguimos ser consequentes com o mar. Portanto, Portugal Space, a agência, a atividade a nível do setor espacial, vai estar concentrada no Atlântico e tem que estar concentrada no Atlântico. E há uma palavra que se utiliza aqui muito, democratização do espaço. A democratização do espaço tem a ver com olharmos o espaço de uma forma inclusiva. Não é só as pessoas que trabalham no espaço. É darmos a noção de que tudo o que é emergente vai estar relacionado com o espaço. Eu não sei se vocês têm a noção, mas hoje um telemóvel, por falar nisso está aqui um telemóvel, não sei o que é, um telemóvel hoje tem uma complementaridade de funções que está muito associada ao espaço. E não digo só isto pelo GPS, que toda a gente conhece, mas novas aplicações que para nós acabam por ser transversais e, enfim, transparentes, porque não conseguimos ver qual é, digamos, a cadeia de valor que está associada, mas no nosso telemóvel, neste fantástico aparelho, nós temos tudo e uma concentração desta tecnologia que está associada ao espaço. Fomentar a utilização responsável do espaço, a sustentabilidade do espaço. Hoje, em 2019, o espaço, o outer space, é um sítio sujo, é um sítio perigoso, é um sítio que compromete a exploração espacial, é um sítio que compromete, neste momento, a perspectivas de turismo espacial, de lançamento de novas missões, porque está poluído. Portanto, eu vou-vos mostrar aqui algumas imagens para vocês terem a noção. A influência do homem já foi, já saiu fora do planeta. Neste momento, a influência do homem foi para o espaço. E, neste momento, a organização mundial, há uma organização mundial que tenta olhar para as agências como um eixo de tornar isto sustentável, porque é muito provável que daqui a 10 anos não se consiga lançar uma missão espacial, porque o lixo espacial é de tal forma, imaginem aqui uma nuvem, e passar pelo lixo espacial exige uma gincana, digamos assim, para se tentar posicionar em determinadas órbitas. Uma ambição da agência. Estes são os números. Numa década, nós queremos multiplicar por 10 o setor do espaço em Portugal. Criação de 1000 postos de trabalho qualificado direto. Isto parece pouco. Isto é enorme, é um desafio brutal. Isto exige uma estratégia, existe uma persistência, existe tempo e a nossa perspectiva em 10 anos colocar Portugal no mapa. Há algumas atividades, eu já falei algumas delas, que vão, se concretizarem, bem entendido, que vão revolucionar a forma como Portugal se posiciona no mundo, em particular no setor do espaço. Algumas áreas de ação. Ciência, o Research and Development, portanto, a pesquisa, o investimento. Educação, divulgação de ciência,
e a indústria. Estes são os pilares que nós temos que atuar. Alguns atuam vocês, outros são institucionais e outro é o mercado. E hoje nós, no paradigma do New Space, nós temos que olhar para o mercado. O mercado é o que vai dar a sustentabilidade destes milhares de pessoas que saem das universidades e não têm colocação aqui em Portugal. Pronto, eu vou passar aqui algumas coisas. Isto é uma apresentação que tem 68 slides. Portanto, fantástico, não é? Mas vou-me focar em algumas coisas. O objetivo é a sensorização de tudo e transformá-lo em informação. E o negócio e toda a cadeia de valor está não só no upstream, nas infraestruturas, mas também naquilo que fazemos com os dados que nós recolhemos. E tudo vai dar a informação. E a informação é aquilo que é vendável. Isto é uma cadeia que faz parte de qualquer ciclo de negócio no setor do espaço. Implementar isto é extremamente difícil, porque muitas das indústrias estão na parte comercial. Algumas instituições estão aqui e dar este salto é muito difícil. Isto é preciso também políticas de incentivo. É interdisciplinar, vocês sabem que o espaço cabe lá todas as ciências, todas as áreas do saber. Portanto, aquele mito de engenheiros aeroespaciais, uma das áreas nobres do setor do espaço é a medicina, por exemplo, a psicologia. Olhem, o direito, porque é necessário uma regulação a nível mundial. Reparem neste gráfico que está aqui, enfim, quero-vos dar uma noção das revoluções. Vocês sabem que o telefone demorou aproximadamente 80 anos, são coisas que uma pessoa vai aprendendo ao longo destes anos, demorou 80 anos a atingir 50 milhões de utilizadores. Vocês reparem ali o Instagram. O Instagram andou na ordem dos 6 meses. E há aplicações que atingem os 50 milhões de utilizadores num dia. Isto é uma grande revolução. Não é? Reparem uma coisa. Hoje, há mais pessoas com WhatsApp do que com luz em casa. Não é? Isto é um comportamento, vocês já viram em todo lado, que uma pobreza profunda. Mas há sempre lá um telemóvel e alguém a mandar mensagens, não é? Portanto, o pão parece que foi substituído pela tecnologia, não é? Isto é extremamente importante. Uma das revoluções que vem aí, que vai modificar brutalmente a nossa... Não sei se está a funcionar, tá? Não sei se têm noção do 5G. Pesquisem sobre o 5G. O 5G é uma forma de caber no nosso bolso este mundo e o outro. O 5G significa nós miniaturizarmos a informação, massificarmos a informação. Significa a sensorização. Significa nós termos plataformas com dados do tamanho de uma tampa de uma garrafa. Em todo o lado. Significa acesso a essa informação. O 5G vai provocar uma revolução a nível terrestre e a sua cobertura a nível global. O espaço é um enabler através das infraestruturas. É um enabler da forma como nós utilizamos as tecnologias. Hoje militares, amanhã civis, e mudou-se o paradigma. Hoje são civis e os militares querem utilizá-la. E porquê? O decréscimo de investimento na defesa ao longo destes anos. A parte civil substituiu praticamente, tecnologicamente, exceto alguns países que mantêm os orçamentos elevados, o mercado passou a ser dual use. Estão-me a fazer sinal para acabar, mas eu não vou acabar. Vou só vos dizer aqui uma coisa que é um assunto extremamente sério e importante, e é um assunto que nos diz todo respeito. É um assunto em particular que eu gosto de que seja olhado com a devida importância. Eu vou saltar aqui um conjunto de coisas. São aplicações. Space 19 é aquilo que estamos hoje, e até a próxima semana a Agência Espacial Portuguesa, juntamente com a Agência Espacial Europeia e todas as agências da Europa,
a definir o budget para os próximos 3, 5 anos. É aqui que está o dinheiro. É aqui que vão entrar todas as nossas perspectivas. Portugal vai aumentar a subscrição na ESA. Uma novidade. Se não o fizesse, acho que não havia condições para implementar aquilo que era a estratégia. E vou-vos mostrar aqui um slide. Eu gosto muito deste slide. Isto são as aplicações todas do setor espacial, que muitas vezes nós não nos apercebemos que convivemos com eles todos os dias. Mas quero-vos colocar aqui um que é, de alguma forma, um grito de alerta que tem a ver como nós utilizamos, como temos utilizado o nosso ecossistema, e quando eu falo nosso ecossistema digo o nosso ambiente, e o Outer Space é um deles. Se quiserem depois fazer perguntas sobre a questão do Spaceport, esteja à vontade, mas eu vou passar isto, eu vou só vos colocar aqui este slide que eu vos queria. Eu acho que vocês, as pessoas curiosas e as pessoas interessadas por estes assuntos têm que olhar isto de uma forma muito, muito responsável. E as agências, em particular a nossa agência, vai se posicionar de uma forma muito, muito forte nesta área. Porquê? Porque isto é um problema. É um problema nas nossas aspirações a curto prazo. Eu já não vou dizer a médio prazo, a curto prazo. Porque isto vai impedir que muitas das revoluções que nós estamos a perspectivar se realizem. E isto, essencialmente, exige uma coordenação a nível mundial. Porque o espaço é como o oxigênio aqui, não é? Nós dizemos que nós não pagamos pelo oxigênio, nem pagamos pelo ar que respiramos. Portanto, dá-nos uma certa sensação que é ilimitado, dá-nos uma certa sensação de que ninguém é responsável. E o grande problema é que nós estamos a contaminar. Vejam a evolução. E atenção a uma coisa. Eu estou-vos a dizer que isto é 2010. Não é? Agora vou-vos só dizer a pior parte. Nós estamos em 2019. O boom do lançamento de novas constelações vai começar este ano. Já começou. Vai começar no final deste ano e, com alguma frequência, vai se intensificar em 2024. Para terem uma pequena ideia, só para terem uma pequena ideia, constelações, hoje, para nós são enormes. Uma constelação do Galileu, 30 satélites, do GPS, também com reposições, uma constelação enorme. Nós estamos a falar de constelações com 16 mil satélites. Ora, para termos uma constelação de 16 mil satélites, com vários operadores, para nos possibilitar termos internet fast, em 5G, em qualquer parte do mundo, para termos acesso a Space Weather, vigiar o nosso outer space, a influência económica toda, a níveis da radiofrequência, por exemplo, hoje, se há um problema de alteração daquilo que nós chamamos de Space Weather, portanto, a agitação, por exemplo, solar, muitos países podem ficar completamente em blackout. Há um conjunto de coisas que nos leva a perspectivar que isto é um problema. Se em 2010 nós tínhamos, posso-vos dizer estas estatísticas, em 2010, em órbitas LEO, e nós estamos a falar até, vamos pôr 1000 km, nós tínhamos de 18 mil satélites operacionais. 1500 satélites operacionais. E tínhamos capacidade de fazer o tracking de 18 mil partículas de lixo espacial, com colisões, e depois imaginem o caos que é a nível do espaço quando há uma colisão. Uma colisão gera um caos de colisões incontrolável. Na altura, em 2010, fazia-se 18 mil, tínhamos a capacidade de fazer o tracking de 18 mil partículas maiores que 10 centímetros. Menores é impossível. Em órbitas médias, vamos dizer, as órbitas onde está o GPS, onde está o Galileu, nós neste momento temos aproximadamente 150 satélites operacionais. O nível de lixo é à ordem dos 5 mil partículas. Isto em 2010. A congestão no círculo geodético, não sei se sabe o que é o círculo geodético, onde estão posicionados satélites a nível, que se posicionam a nível da Terra parados, digamos assim, está congestionado. É onde estão os serviços de telecomunicações, essenciais para ligar o globo.
Hoje, transmitir um sinal para um satélite geoestacionário significa, epá, encosta-te para lá, isto é meu, este sinal é meu. Está tudo congestionado. Agora, coloquem por momentos a hipótese de termos constelações a ser lançadas massivamente. Já foram lançadas, ano passado foi lançado o Starlink, da SpaceX, com 60 satélites. Experimental. O objetivo é ter uma constelação de 8.000 satélites. A OneWeb, a Planet. Nós vamos ter, não vamos ver, mas vamos ter uma capa. E o que é necessário fazer com isto? É necessário regular. É necessário ter políticas de deorbiting, que é a capacidade que nós temos de pôr lá em cima, temos que transferir essa capacidade também de lá de cima, pô-las cá em baixo. Isso é extremamente importante. E não confiar nos famosos pontos de Lagrange onde os satélites vão dormir um dia. Está bem? Eu quero dizer-vos que, e finalizo, Adelina, eu quero dizer-vos que isto é uma das grandes preocupações neste momento de todas as agências. Isto só vai lá com regulação. É nosso objetivo. E vou terminar em beleza agora, dizer-vos assim. Portugal vai ter a presidência da União Europeia em 2021, não é? É, 2021. 21. Mas Portugal vai ter a presidência da agência este ano, da Agência Espacial Europeia, juntamente com a França. E uma das coisas que nós vamos tentar fazer é colocar, apoiar algumas fundações que estão neste momento com uma atividade grande neste setor, no sentido de colocar nas Nações Unidas uma resolução de acesso ao espaço, do género de um tratado internacional de acesso ao espaço. Porque se há nações responsáveis, e todas as nações da Europa são responsáveis, há nações que não são responsáveis. E muitas nações hoje veem o espaço como uma capacidade bélica. Não se iludam, porque hoje, um país, por exemplo, os Estados Unidos, a sua rede de tracking, que vocês na altura já ouviram falar habitualmente com Guerra das Estrelas, tem uma capacidade de terra ou de ar a bater qualquer satélite. Há uma dependência da nossa vida hoje de tudo o que é tecnologias com satélites. Se nós interrompermos estes serviços, é fácil imaginar que é o caos que se gera a nível económico, a nível da vida das pessoas, e interage de uma forma direta com as pessoas. Portanto, tenho um bocadinho orgulho de dizer que nós vamos anunciar em Sevilha, do dia 25 até o dia 28, em que vamos estar à volta de todos os ministros, o que se chama ministerial da ESA, com cada ministro traz a sua agência, o nosso ministro vai trazer a sua agência, e vamos colocar isto no ponto de ordem do dia das conversas e ser pragmáticos e tentarmos ter um acesso ao espaço mais possível, digamos assim. Está bem?